Vamos no avançar, planeta. Irineu, vamos avançar. Vais falar agora de histórias reais do povo iraniano. Vais trazer 2 casos concretos. Eu vou trazer 2 casos concretos. Um eu vou ter que... Vou pô-lo no ar. É um iraniano que fez um vídeo para os não iranianos. E eu acho isto tão importante, mesmo tão importante, que eu quero traduzir o que ele disse muito rapidamente, na medida do possível. Ele diz, eu sei que as pessoas estão um bocado confusas e eu vou tentar explicar. Ele é iraniano e fez este vídeo para os não iranianos. É muito importante o que ele diz. Resume tudo muito bem. Ele diz, lembro toda a gente, as pessoas do Irão são diferentes das pessoas do regime iraniano. São coisas diferentes. Uma coisa é o povo, outra coisa é o regime. É o que estou a dizer isto desde o início. A nossa cultura tem 7.000 anos. E nós celebramos a vida e a felicidade. Este regime tem 47 anos. O nosso povo tem 7.000 anos. Este regime, nós celebramos a vida e a felicidade. Este regime celebra a morte, martírio e luto. Portanto, somos mesmo muito diferentes. Nada temos a ver com este regime. Eles dizem, eles autodenominam-se República Islâmica, mas que é um sistema mafioso e é uma ocupação que eles fizeram. Nós somos reféns deste regime islâmico. Em 47 anos, nós, povo, tentamos de tudo para coexistir com este regime fanático. Tentamos tolerá-los, participamos em manifestações pacíficas e até votamos nas eleições que eles promovem para tentar escolher o menos malvado. Pudesse que viesse um bocadinho melhor a situação para o Irã, para os iranianos. Mas nada resultou. 47 anos depois, nada resultou. A natureza deste regime é destruir. Por isso não muda, não se reforma, não há alterações, usa a sua riqueza para gastar com grupos terroristas como os Houthis, Hamas e Hezbollah. Ouçam os iranianos. Ouçam. Gastam o nosso dinheiro a construir mísseis, a construir armas, e ainda por cima para outras nações e para outros grupos terroristas. E nós no Irão, cada dia mais pobre. Cada dia que passa, sempre mais pobre. Devem-se lembrar da menina, a Mahsa Amini, aquela menina que não usou o hijab corretamente e que a mataram. Claro que nos lembramos todos. Houve protestos, eu já vou falar desta, houve protestos, mas o regime acabou com esses protestos. Ainda estou nele, eu sei que vou falar de outra menina a seguir de facto. Ele disse, e recentemente, vocês mataram mais de 40.000 dos nossos. O regime matou mais de 40.000 pessoas do nosso povo. Até trouxeram soldados, eu falei disto, eu não sei o nome dele, até falei disto aqui. Trouxeram soldados do Iraque, milícias xiitas, trouxeram milicianos do Iraque, do Afeganistão, da Palestina, só para nos matar dentro da nossa casa, que eram aqueles que andavam a disparar nas ruas. Ele diz, será que conseguem entender por que razão é a pergunta mais importante? Entendam porque é que os iranianos estão a celebrar as bombas dos norte-americanos e dos israelitas. Porque nós temos que nos livrar deste regime. Eles têm que ir embora, não pertencem ao Irão, nunca pertenceram e queremos expulsá-los. Portanto, se vier alguém do exterior e os enfraquecer, nós aplaudimos. Nunca ninguém conseguiu matar Ali Khamenei, o líder religioso. Eles chegaram cá e mataram. E têm a preocupação de não atingir os civis. E dá aqui um exemplo. Vocês conseguem acreditar que em 2 dias, por hora, o regime matou 900 pessoas. Mas matou o nosso povo. O regime dos ayatollahs, por hora, matou 900 pessoas. Não acreditam? Pergunta ele. Eu só vos digo o seguinte. O Irão tem 31 províncias. Em todas as províncias, todas, sem exceção, em todas as cidades e vilas, em todas houve manifestações. Todo o Irão foi para a rua contra este regime, a não ser aqueles que são partidários. Ele diz, mas eles matam-nos, vão-nos continuar a matar, porque são loucos. Eles tomam Captagon, já falei disto muitas vezes, que é uma droga que é um estimulante sintético altamente viciante, que era este Captagon que rendia milhões ao regime Bashar al-Assad, que é fabricado na Síria, sobretudo na Síria, e o regime de Bashar al-Assad ganhava milhões com esta droga, e diz, eles tomam isto só para nos matar, e ainda por cima acham que vão para o céu porque nos estão a matar, porque em nome do seu fundamentalismo religioso. E eu vou já quase terminar, e ele diz, então agora pensem, depois de tudo o que vos expliquei, eu sou iraniano,
o que é que vocês faziam no exterior. Este vídeo é para todos no exterior, por isso é que eu estou a partilhar. Falar para o mundo, para os portugueses e para todos. E para os ativistas, sobretudo para os ativistas. O que é que vocês faziam no nosso lugar? É a pergunta que ele deixa. Ponham-nos no nosso lugar, esta é a nossa realidade, esta é a nossa vida, este é o nosso regime. O que é que vocês fariam? Também não queriam que alguém de fora, queremos lá saber se são americanos, quem é que seja. Não queriam que viesse alguém vos ajudar? Ponham-se no nosso lugar. Eles não se põem. São doentes. Não se põem. Como não se põe no lugar dos cubanos, nem dos venezuelanos, nem dos ucranianos. Ninguém. E ele diz, e aos não iranianos, quando pensarem em usar esses termos bonitos nas manifes como não há guerra, paz no mundo, porque não se perguntam como é que nos podem ajudar? Pensem, como é que podem ajudar o povo? Porque os vossos protestos fora do Irão só alimentam mais este regime para nos continuar a matar. E depois critica aqui, critica a mídia de esquerda ocidental, sobretudo a CNN e a BBC, e dizer, eles mentem-vos. A BBC foi um dos órgãos que ajudaram a Ayatollah a chegar ao poder. Olha, meu amigo, a BBC já fez não sei quantos desmentidos, sobretudo devido à sua política antissemitista. Ele diz, é o último ponto, vou terminar agora, só temos uma chance. Contamos com um líder, temos um líder na oposição, que é o príncipe Reza Pahlavi. É o filho do Shah, filho do rei, ele é democrata, merece a nossa confiança. Portanto, o mundo, estão preocupados connosco, apoiem a oposição, porque é preciso ir embora. E aquela menina que apareceu ali, só a propósito disto tudo, agora podemos pôr aquela menina que apareceu ali. E tem havido vários apelos por parte de iranianos para que Donald Trump continue a guerra. Continua a... É só ouvir os iranianos. E se não querem ouvir os iranianos, então agora vão ouvir o Irineu Teixeira. E agora, e esta menina? É só para ir no... Como é que é possível haver ativistas a defender o regime com bandeiras do Hezbollah e da bandeira islâmica? Eu não consigo perceber. Não consigo perceber. São ocidentais e mulheres ocidentais e as feministas. Esta menina que está aqui chama-se Sagar Golami, 19 anos. Foi detida em fevereiro porque andou nos protestos. Tem a liberdade. Não quer usar o hijab. O problema é dela se usa hijab ou não. Não tem que ser o regime a decidir que tipo de roupa ou se tem que usar véu islâmico ou não. Andou nas manifestações. Ela foi detida violentamente em fevereiro. Ninguém sabe dela. Os ativistas todos estão a denunciar, a dizer a família não a pode ver, não sabem dela, agora já sabem. Chegou a acusação agora no início, agora há dias. Condenada à morte. Condenada à morte por enforcamento. Porque ofendeu Allah. Ofendeu Allah. Portanto, como ofendeu Allah no testemunho, mas querem saber dados, são dados horríveis, horríveis. E vou terminar, mas as pessoas têm que saber o que é que são estes regimes. Porque se não souberem, nós vamos importá-los. Este regime chega cá, esta mentalidade chega cá, esta mentalidade existe na Europa. Mas alguém tem dúvida? Estes doentes estão cá. Ela não pode ser executada já. Sabes porquê, Janete? Sabes porque é que a menina não pode ser enforcada já? Porque é virgem. E como é virgem, na teoria deles, ela vai para o céu e não querem que ela vá para o céu. Portanto, ela tem que deixar de ser virgem. Então, qual é a solução? Ponto 1, violá-la. Mas violá-la também não, porque vai contra o Islão. Então já encontraram outra solução. Vão casá-la temporariamente. Portanto, vão arranjar um marido fictício, vão assinar um papel para estar casada durante 1 hora. Esse homem vai violar a miúda e a seguir a miúda vai ser enforcada. Isto não é um conto, não faz de conta. Isto existe. Isto é o Irão. Isto é o Irão. É o Irão. Ouçam os iranianos. Ouçam outra vez este vídeo que passou há pouco. Ouçam outra vez. Ouçam este povo. Este regime existe. É a cabeça do povo. É a malvadez no planeta Terra. São execráveis. O Irão só quer uma coisa, livrar-se daquela gente. Povo, ativistas, ajudem-nos. Ajudem-nos. Esta menina está condenada à morte por enforcamento, apenas e só porque foi para a rua se manifestar e esta gente doente, eu volto a lembrar, andam cá, estão em todo lado, já andam em todos os países da Europa. Estes doentes que defendem a lei da Sharia, toda... Isto deixa-me, de facto, até alterado. Se é isto que defendem, fiquem contentes e continuem a fazer manifestações nas ruas a favor dos grupos terroristas.
Mas Parabéns. Israel, Irineu, vais assinalar uma data Mais uma data, sim. e vais porque hoje também falar aqui de um caso de antissemitismo. Claro que isto está em voga, Na o Europa. antissemitismo. Vamos queimá-los todos nas fogueiras. Hoje assinala-se o Yom HaShoah, Dia da Memória do Holocausto. É uma data solene, obviamente, para recordar os 6 milhões de vítimas judias do Holocausto. Ai, como a memória é tão curta das pessoas fundamentalistas. Respeitem todas as pessoas no mundo. O dia é marcado por estas cerimónias. A mais importante ocorre no Museu Yad Vashem, em Jerusalém. Um momento de silêncio, às 10 da manhã, horas de Israel. A sirene tocou em todo o país durante 2 minutos. E a vida para completamente. Completamente. Todos param nas estradas, na sua vida. Tudo para. Só tenho curiosidade, na Ucrânia fazem isto diariamente. Às 9 da manhã. Diariamente. Na Ucrânia. Israel a lembrar os judeus, os que foram mortos devido ao antissemitismo. E a propósito do antissemitismo, e já falei de Espanha, e falei há dias de Espanha, vou continuar a falar de Espanha, porque de facto deixa muito a desejar o comportamento do governo espanhol. Não é o meu comportamento, mas é um comportamento persecutório. Continuam a perseguir os judeus. Vou mostrar umas imagens daqui. Isto é uma terrinha que se chama, rapidamente, El Burgo. É uma terrinha, fica em Málaga, tem uma tradição. E a tradição é queimar um Judas Iscariotes na Páscoa. O Judas Iscariotes, como estamos a ver, é Netanyahu, está ali num boneco, 7 metros, com 14 quilogramas de explosivos, portanto, estiveram a explodir Netanyahu, que até é o único país democrático que existe no Médio Oriente, é Israel, concordando ou não estou aqui a defender Netanyahu. Começou contra a guerra, portanto, aquilo tem que parar, mas também, se há guerra, ela foi provocada por alguém. Perguntem aos iranianos, ao Hezbollah, ao Hamas, o que é que eles têm no seu coração: ódio, morte e desgraça. Tal como disse o iraniano, eles só pensam em martírio, só pensam em martírio e matar esta gente. É incrível, eles não conseguem conviver com ninguém. A Presidente da Câmara diz, isto aqui é uma tradição queimar o Judas Iscariote. Então queimaram, explodiram em Espanha, para toda a gente ver, explodiram o primeiro-ministro israelita. Mas vão viver para Israel, e depois vão viver ali para a Síria, e vão viver para a faixa de Gaza, e depois conversem comigo. Estou à espera depois que me expliquem. Mas a propósito disto, claro que a Embaixada de Israel criticou o ato, mas atendendo ao governo atual de Espanha, já nada me surpreende. Nada me surpreende, eu estive lá e fiquei chocado com a perseguição que se faz. Eu recordo só o seguinte, porque parece que também em Espanha pouco mudou desde a época da Inquisição. Continua a Inquisição. Foi em Portugal, foi em Espanha, a perseguição aos judeus. Eu recordo que, olha, dos judeus que havia na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa neste momento há 10% dos judeus. Onde é que eles foram? Tiveram que fugir, tiveram que ir e não tem segurança nenhuma. Esta Europa não dá segurança a minorias, seja elas quais forem. Tem que dar segurança a todos. Não dá... E para dizer, pasmem-se, há mais palestinianos, ou árabes israelitas, como eles digam, mais palestinianos a viver dentro de Israel do que judeus a viver nos países todos da Europa. E depois venham-me falar a mim de democracia, de direitos e de liberdades. Há mais palestinianos a viver bem dentro de Israel, e estão lá foi porque quiseram ir e foram recebidos, do que judeus em toda a Europa. Alguma coisa de errado se continua a passar. E a Segunda Guerra Mundial não foi assim há tanto tempo, porque parece, olha, estou a assistir novamente aos autos de fé e às inquisições, ali o que acontecia aqui no Terreiro do Paço, como nós sabemos, uma história negra, horrível do passado e estas perseguições, mas parece que continuam, não há judeu, e não me interessa, não sou judeu, mas sei que eles, como é que se vive em Israel, e não me lembro deles não se integrarem e não participarem na economia das nossas sociedades. Enfim, eles ou outros quaisquer. Vamos à Ucrânia? Vamos à Ucrânia. O tempo esgota-se. Vamos à Ucrânia. O que é que aconteceu Aconteceu... nos acontecimentos mais recentes? Olha, aconteceu... Eu vou começar. Olha, uma desgraça, não trago imagens, porque depois sei que a nossa Janete vai-me censurar. Eu sei com razões óbvias, eu sei, estou a provocar, mas é que as imagens de facto eram horríveis. Não as trouxe. Mas posso dizer, não as trouxe porque elas são recentes. De Dnipro, esta manhã, aqueles seres desumanos atacaram o centro da cidade de Dnipro. Janete, havia pessoas, morreram 4, antes, há umas horas, né? 4 já tinham morrido e 11 estão a lutar, 10 estão a lutar pela vida nos hospitais, entre muitos feridos. Janete,
os corpos estavam espalhados, as pessoas a acudi-los e os correios na rua, de Dnipro. Eu acho que é a quarta maior cidade, estive lá tantas vezes. Quarta maior cidade da Ucrânia, creio que é a quarta. As pessoas estavam na rua. Os russos atacaram-nos. Continua. Estamos a falar de desgraça, tanta desgraça, e a Ucrânia vai já no 5º ano. E a Ucrânia é a nossa Europa. E desculpem lá as minhas preferências, mas a minha preferência é por proximidade. E ninguém tem que me respeitar. Primeiro estão os meus filhos, eu vou dizer isto 1000 vezes. Depois estão os filhos dos outros. Primeiro estão os meus, primeiro está a minha família, depois está a família dos outros. E acontece assim, se houver um incêndio em Portugal, os nossos bombeiros primeiro vão acudir à nossa floresta. E se houver um em Espanha, a seguir vamos à Espanha. E é assim que as coisas funcionam. Nós tivemos ainda há pouco o chanceler alemão dizer que não haverá acordo entre Estados Unidos e Rússia sobre a Ucrânia sem uma palavra da Europa, sem a participação da Europa. Eu ia a Merse, porque Zelensky, sim, vou resumir, porque Zelensky chegou hoje de manhã a Berlim. Sim, exatamente. Já esteve reunido com Friedrich Merz. Estiveram a discutir apoio financeiro e militar à Ucrânia. Bom, não tiveram só a discutir. Fizeram um novo acordo de cooperação que eleva... Não é só um... Na defesa, não é? Sim, de defesa, exato. Peço desculpa. Um acordo de cooperação de defesa que eleva até uma parceria estratégica. A Alemanha sabe com quem fazer alianças. E andamos todos a dormir. A Ucrânia é só dos melhores países que temos na Europa. Não desvalorizando uns e outros, mas são excelentes pessoas, excelentes técnicos. São pessoas de respeito, pessoas com fé, que não desejam mal a ninguém, que sabem integrar e respeitar. Olhem à volta, de certeza que alguém conhece algum ucraniano que esteja em Portugal. E vejam o comportamento deles e o respeito que têm. Isto para dizer o quê? É que a Ucrânia também desenvolveu muito a sua esfera militar, sobretudo dos drones. Muito. Tem uma tecnologia que mais ninguém tem. E os alemães sabem perfeitamente, sabem porque estiveram envolvidos diretamente em guerras, e não assim há tanto tempo, mas houve parcerias, há um novo pacote de ajuda militar, aquilo que a Ucrânia precisa. Precisam os dois. E é uma aproximação estratégica e acordo estratégico vai beneficiar duas nações. Infelizmente, a Ucrânia continua a defender-se dos ataques sanguinários da Federação Russa. A Ucrânia estava em paz, vivia em paz com todos, desde 1991, em paz com todos. Chegou o inferno e este inferno nunca mais acaba. Friedrich Merz e a Alemanha, neste momento, é o principal aliado da Ucrânia. Neste momento é o principal, é o mais fiável, é o mais sério, o mais próximo, aquele que ajuda mais a Ucrânia é a Alemanha. Há aqui uma questão, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América possui aquilo que a Europa não tem, interceptores de mísseis balísticos. A Alemanha também vai ajudar com mais alguns interceptores, inclusivamente com mais Iris-T, são sistemas de defesa aéreo, ajudam como podem. Zelensky, depois daqui da Alemanha, nas próximas horas, vai à Noruega. Hoje mesmo vai estar também na Noruega. Esteve reunido com Mark Rutte, que é o secretário-geral das Nações Unidas, o secretário-geral da NATO, peço desculpa, o secretário-geral da NATO. Estiveram a discutir, não foi a discutir, tiveram a sensibilizar o Sr. Mark Rutte para ser o mediador, para falar com o Sr. Donald Trump e dizendo há um programa em vigor que se chama PURL. Há um programa, independentemente do nome, há um programa. E esse programa em Portugal inclusivamente participou. As nações europeias depositam dinheiro nesse programa, é entregue aos americanos e os americanos vendem, usam esse dinheiro e enviam as armas que a Ucrânia precisa, não envia diretamente, envia para a Europa e depois a Europa envia para a Ucrânia. E é preciso que, infelizmente, sobretudo para o sistema Patriot. E os sistemas Patriot são são os mais competentes para interceptar os famosos mísseis balísticos russos que os têm em barda e continuam a provocar toda esta desgraça. Dizer ainda que nas últimas horas, seguindo também, temos imagens, atacaram Kramatorsk, a zona de Donbass. Eu falo Kramatorsk, eu sei que para as pessoas já alcançam estes nomes. Bom, é a zona do Donbass, continua a ser atacada. Bom, apareceu isto que acho que é importante, fez 12 anos
12 anos. Estas imagens que estamos a ver têm 12 anos. Porque a guerra contra a Ucrânia não começou em 2022, começou em 2014. E foi assim que ela se iniciou. Janete, estas são as imagens, são imagens históricas, e desde este dia que a guerra, houve sempre guerra dentro do território ucraniano. Estava mais circunscrito à zona do Donbass. Sabemos que a Crimeia foi invadida e a Ucrânia, à época, não tinha capacidade nenhuma para fazer frente aos russos na Crimeia. Portanto, eles anexaram, basicamente, chegaram lá e disseram: isto agora é nosso. E os ucranianos, muitos foram mortos, outros foram expulsos e outros, coitados, estão lá e continuam a ser torturados. E no Donbass, o Donbass, a guerra sempre continuou, sempre desde 2014. Isto aqui, 12 anos, é em Sloviansk, que é a cidade que ainda hoje a Federação Russa não conseguiu conquistar, mas isto foi em Sloviansk, foi aqui que começou, porque eles tomaram de assalto os putinistas, os pró-russos e militares enviados à Rússia. Nega sempre as coisas, não é? Aliás, era um oficial, o Girkin, e deixa-me a liderança, quem chefiou esta ação militar. Eles tomaram de assalto as quadras e as infraestruturas, os organismos ucranianos nesta cidade de Sloviansk. É tal que é Kramatorsk, que há pouco estava a falar dela, que foi bombardeado. Sloviansk fica em frente. São estas duas grandes cidades que a Rússia ainda não conseguiu conquistar. Bom, além das outras que estão destruídas, Pokrovsk, Konstantinivka, todas as demais. E quem era o comandante destas tropas foi um traidor, um Girkin, que se passou para o lado russo. Por obra e graça do Espírito Santo, este Girkin, que era o comandante, e foi ministro da Defesa da República Popular de Donetsk, onde é que ele está, se me perguntares? Está preso na Rússia, porque começou a criticar Putin. Ele começou a criticar Putin, a operação especial. Ele não sabe o que é que quer. Não, porque a dizer que as operações eram mal conduzidas. Como eram mal conduzidas, levou 4 anos de prisão. E ele, entretanto, ofereceu-se para ir para a frente de guerra, dizer: libertem-me, eu vou combater. Nem assim, lá continua lá dentro e está ele muito bem. Vamos às histórias? Vamos às histórias. Esta é uma outra. Eu sei que há umas histórias que eu sei que são grandes. São? Mas que são compridas, ocupam Não alguns temos minutos. muito tempo, portanto, faz essa gestão. Quanto tempo? Então temos cerca de 5 minutos. Vamos lá, os 5 minutos. Está comprado. Houve o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e Paz, patrocinado pela Unicef. E tiveram uma iniciativa interessante, que é isto que está aqui. Eu vou explicar rapidamente, que é giro. É giro não, é interessante. O Sérgio Ramos, quem percebe de futebol, foi dos grandes jogadores, bicampeão europeu, jogador do Real Madrid, tem 40 anos, jogou no Monterrey agora há pouco tempo, acho que agora está sem clube, não sei se ele acabou ou não a sua atividade, mas dos jogadores mais conhecidos, populares. Sim. E o que é que ele fez? O Sérgio Ramos entrou em contato com aquele menino. Aquele menino é ucraniano. É uma iniciativa da Unicef. Então, ele fez uma espécie de entrevistas, estão os dois a conversar. Este menino chama-se Taras, tem 13 anos, só tem 13. Para explicar a maturidade, 13 anos. E joga num clube em Kiev, chama-se Lokomotiv de Kiev. E explicou, e o Sérgio Ramos fez o seu trabalho, conversou com ele. É uma conversa, mas fez perguntas, basicamente Taras, como é que tu treinas? Ele é jogador de futebol, o menino, não é? E tem o sonho de ser jogador. Mas basicamente era a conversa, que é muito interessante. Foi uma conversa mesmo muito interessante. Explicar, mas como é que tu treinas, como é que tu vives, como é que é o dia-a-dia, como é que fazem as crianças, tantos ataques, como é que é? Um país em guerra, isso acontece? E ele diz: olha, acabei de chegar agora da escola. E ele pergunta-lhe, o Sérgio Ramos, partes da entrevista vou partilhar. E ele diz: mas como é que vives num país em guerra? Como é que se vive? O miúdo só tem 13 anos. Ele diz: bom, não é nada como deveria ser, mas nós continuamos aqui e vamos continuar aqui. Nós somos fortes. Sim, é verdade, somos atacados com mísseis, com bombas, e muitas vezes não conseguimos dormir à noite. As sirenes estão sempre a tocar, temos que ir para os abrigos, nos treinos, estou a treinar, acontece a mesma coisa, temos que parar, temos que ir para os abrigos subterrâneos, temos que aguardar que passe e depois voltar à normalidade, e este é o nosso dia-a-dia. E ele pergunta-lhe, o Ramos, o Sérgio, disse: e vais à escola? Como é que as escolas funcionam? Ele disse: sim, mas nem todos vamos, porque há muitos meninos da minha idade que se sentem tão cansados, porque não dormem, aterrorizados, que nem vão à escola, mas as escolas compreendem. O menino, o Taras, diz: eu é que tento sempre ser otimista, pensar sempre positivo, e eu vou sempre à escola, nunca falho.
Depois ele fala de ser jogador de futebol, diz que é o meu sonho, vou continuar. Pronto, e diz onde é que gostava de jogar a bola, que era no Santiago Bernabéu, São Ciro e tudo mais. Depois falam aqui um bocadinho sobre futebol. E pergunta-lhe, e quantas vezes treinas? Eu treino muitas vezes, até vou à piscina. Mas como é que tu fazes isso? Eu disse, olha, eu tento desligar-me. Mas o miúdo, 13 anos, com uma conversa muito madura. Eles foram todos obrigados a crescer. Todos. E os ucranianos, e mesmo os jovens, são muito mais adultos que as nossas crianças. Ele diz, às vezes, inclusivamente, eu estou sozinho e vou sozinho treinar. Porque vou abstrair, porque enquanto treino não penso na guerra e porque, de facto, eu quero ser jogador profissional. E o Sérgio pergunta-lhe, mas deves ter momentos difíceis também? A tua motivação não vai abaixo? O que é que te dá a força para continuar a seguir? E ele diz, sim, eu quando vou treinar vejo tudo destruído, passo por bairros que foram todos destruídos, imagino que as pessoas morreram, eu quero esquecer isto tudo, quero tentar esquecer. Por isso é que eu continuo a ir treinar e vou continuar a treinar, porque todos nós queremos que a nossa Ucrânia fique novamente tudo bem. Ele diz, o que é que gostarias de dizer assim ao mundo? Que mensagem é que tu tens para dizer ao mundo? Isto é patrocinado pela Unicef. Ele diz, olha, quero dizer que tudo o que acontece, tudo isto é muito mau, está tudo muito errado. Ainda acabei, eu e a minha mãe e a minha irmã fomos para a Alemanha. No início da guerra fomos para a Alemanha, fugimos da guerra. E o meu pai ficou sozinho. E ficou a combater sozinho. O meu pai está na guerra. Eu não vejo o meu pai há 2 anos. Eu, Taras, não vejo o meu pai há 2 anos. E nós pensamos, a minha mãe pensou, estamos na Alemanha, não queremos estar na Alemanha, queremos viver em família, queremos estar ao pé do nosso pai, do meu pai. Então, razão pela qual aqui voltamos. Só para terminar, o Sérgio Ramos diz, eu estive na Ucrânia, fui campeão europeu na Ucrânia em 2012 pela Espanha. É um país que me diz muito. E ele disse, e olha, eu nasci em 2012 também, mas são mensagens muito fortes. Esta é a realidade de crianças que só querem viver em paz. Muito bem, ainda tens ainda mais um tema que vais abordar já.